Igreja de Corinto. Uma igreja problemática. O apóstolo Paulo, pastor e fundador da igreja de Corinto, cuidou dela durante seus primeiros 18 meses. Depois desse período, Paulo foi encarcerado por causa do evangelho, e a igreja de Corinto começou a ter muitos problemas. A igreja de Corinto estava dividida porque seus membros tinham se polarizado em torno dos seus líderes. O apóstolo Paulo era considerado uma das mentes privilegiadas daqueles dias. Como os habitantes de Corinto representavam uma cultura altamente intelectualizada, muitos dos corintos se polarizavam ao redor do apóstolo Paulo e tinham como um exemplo. Outro pastor chamado Apolo, pregador eloquente na cidade, tinha preferência de outros discípulos na primeira igreja de Corinto. Ao mesmo tempo, pessoas mais simples da igreja se polarizaram em torno do apóstolo Pedro, que era considerado um pregador mais humilde. Esse favoritismo entre os cristãos de Corinto formou uma divisão, que é o assunto dos 4 primeiros capítulos da carta aos Coríntios. Problema de imoralidade na igreja. Capítulo 5. O acontecimento de que se trata o capítulo 5 da carta aos Coríntios é que um dos membros da igreja de Corinto estava vivendo com a mulher de seu pai. Apesar da parte da igreja ter conhecimento do fato, nada foi feito para disciplinar o comportamento imoral daquele homem. Paulo confrontou a negligência dos membros e deixou isso claro no capítulo 5, quando instruiu que expulsassem aquele homem da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, então inspirado por Deus, dá a seguinte orientação em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: geralmente houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. De tantos problemas que a igreja de Corinto tinha, um deles era a fornicação. Capítulo 6. O problema de um cristão processar judicialmente outro cristão. O apóstolo Paulo foi taxativo na questão de disputas processuais entre os membros da igreja de Corinto. Alguns membros da igreja de Corinto estavam buscando orientação e julgamento de juízes que não tinham o Espírito Santo para resolver seus problemas. Paulo ensina que o Espírito Santo dentre eles poderia resolver seus conflitos. Ironicamente, Paulo sugere que os membros qualificados espiritualmente dentro da igreja de Corinto seriam os mais habilitados para tratar uma disputa desse tipo do que um juiz que não tem a sabedoria espiritual. O apóstolo Paulo ensinou que é melhor o crente ser lesado do que levar um irmão na fé para a justiça e prejudicar o testemunho de Cristo na comunidade. O apóstolo Paulo, tentando sanar esse tipo de problema, dá a seguinte orientação, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Este era mais um problema da igreja de Corinto: processos judiciais entre irmãos da fé. Capítulo 8 a 10. O irmão mais fraco. Um outro problema da igreja de Corinto era que muitos cristãos de Corinto tinham dúvidas quanto a comer carne que tivesse sido sacrificada a ídolos, e esta era uma grande dúvida nos assuntos do capítulo 8 e 10 da carta aos Coríntios. Paulo ensinou que eles não deveriam comer carne que tinha sido sacrificada a ídolos, se isso viesse a ser causa de tropeço para outros cristãos. O apóstolo Paulo deixou bem claro que o fato de comer carne sacrificada a ídolos não comprometia a fé de ninguém. E Paulo deu então a seguinte orientação, que está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: assim que, quando ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. O apóstolo Paulo também explicou que os ídolos não têm entendimento, e finaliza
essa seção da carta compartilhando 3 princípios que devem ser aplicados nessas questões, para as quais não existe uma ordem específica na Bíblia. O primeiro princípio é: faça de tudo para a glória de Deus. O segundo princípio: faça aquilo que resultará na salvação do irmão mais fraco. O terceiro princípio: certifique-se de que você não está buscando os seus próprios interesses. E aqui finaliza o capítulo 8 e 9 da carta aos Coríntios. Capítulo 11: o papel da mulher na igreja e o véu. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, dá o parecer sobre o uso do véu na igreja de Corinto. Bem, para que possamos entender o uso do véu na igreja de Corinto, primeiramente, precisamos saber como era a cidade de Corinto nos dias do apóstolo Paulo. Em um ponto da cidade, com cerca de 575 metros de altitude, foi construída uma fortaleza chamada Acrocorinto. Nessa fortaleza foi construído o templo da famosa deusa Afrodite, que segundo os gregos era a deusa da fertilidade e da sensualidade. Segundo textos da época, havia ali cerca de 1000 sacerdotisas de Afrodite, que eram prostitutas cultuais da deusa. Elas cultuavam a deusa através do oferecimento dos seus corpos aos homens da região. Como a prática da prostituição, elas arrecadavam dinheiro para os seus sustentos e para a manutenção do templo. Essas mulheres tinham o costume de deixar o cabelo curto ou raspado, para que fossem diferenciadas e reconhecidas que eram servas de Afrodite. Então, a fim de resguardarem as mulheres que se davam o respeito, foi criada a seguinte solução: manter os cabelos longos. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios, orientando as mulheres a terem o cabelo crescido para se diferenciarem das servas de Afrodite. Porém, com a pregação da igreja de Corinto, algumas servas de Afrodite se convertiam e tinham o cabelo raspado. Por isso Paulo dá a seguinte orientação em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que diz assim: julgai entre vós mesmos se é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. E no versículo 6, Paulo diz assim: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Por isso Paulo mandou as mulheres colocarem o véu, para diferenciar as mulheres que serviam a Afrodite das mulheres que serviam ao Senhor. O capítulo 11 da carta aos Coríntios também trata da profanação da mesa do Senhor. Quando os crentes de Corinto se reuniam, não era para participar da ceia do Senhor, e sim para se embriagar, comer e beber à vontade. As profundas divisões dos crentes de Corinto resultavam que seus encontros para a ceia do Senhor faziam mais mal do que bem. Eles estavam participando da ceia do Senhor de uma maneira indigna. Existia 2 grupos de pessoas que se reuniam na igreja, os de classes mais altas e os de classe mais baixa. Os de classe mais alta iam para o encontro mais cedo, levavam muita comida e muito vinho para se embriagar. Quando os trabalhadores chegavam, retardados por razões de seus serviços, o alimento havia acabado e eles iam embora com fome. Isso é relatado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 e 22, que diz assim: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo viu que a igreja de Corinto estava participando da ceia de uma maneira incorreta, e agora ele dá a seguinte ordem para a igreja de Corinto para participar da forma certa. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice
é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porque qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Existem tantas outras coisas relatadas na carta aos Coríntios que vale a pena estudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, pois assim podemos fazer a segunda parte desse vídeo. A Igreja de Corinto, uma igreja problemática. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima.